Oi pessoal, eu sou o Roberto, membro da Liga de Endocrinologia da Faculdade São Leopoldo Mandique. Hoje nós vamos falar um pouco, de uma forma geral, sobre como fazer o diagnóstico de problemas na tireoide. Primeiro de tudo, você deve coletar uma boa história do paciente, fazer uma boa anamnese. Alguns sintomas podem ser relacionados com a função da tireoide, como por exemplo no hipotireoidismo, em que o paciente ele vai relatar um ganho de peso associado com baixo do apetite, ele vai relatar fadiga, cansaço, muito frio, né, constipação, pele seca, entre outros sintomas. Já no hipertireoidismo, que também é uma condição em que a função está alterada, o paciente vai ter os sintomas como se fosse contrário, né? Ele vai ter muito calor, vai ter uma perda de peso com aumento do apetite, vai ter agitação, tremores, enfim. Mas pode ser também que o paciente não relate sintoma algum, mas ele relate que houve um aumento do tamanho do pescoço nos últimos tempos. A partir do momento que você identifica que o paciente tem sintomas que podem ser relacionados com problemas na tireoide, você vai para o exame físico. O exame físico começa com a inspeção, em que você vai avaliar se houve um aumento no tamanho do pescoço do paciente e se esse aumento ele é assimétrico ou ele é difuso. E se houve algum desvio, se tem alguma linfonodopatia, enfim. Depois da inspeção, você vai para a palpação, que pode ser feito tanto pela frente quanto por trás do paciente. Se for pela frente, por exemplo, você usa o seu polegar e você deve identificar o istmo da tireoide. O istmo nada mais é que aquela parte da tireoide mais próxima da superfície. Achou a tireoide, então você deve identificar, você deve palpar os lóbulos esquerdo e direito. Para palpar o lobo esquerdo você usa a mão esquerda, para palpar o lobo direito você usa a mão direita. Então você deve abaixar a cabeça do paciente para relaxar a musculatura da região do pescoço. E você deve palpar a tireoide utilizando não a ponta, mas a polpa dos dedos. Durante isso é importante pedir para o paciente engolir a saliva para que a tireoide deslize sobre seu dedo. As características que você vai avaliar na tireoide são o tamanho, a superfície, a consistência, o formato, a mobilidade, a sensibilidade e se há alguma lesão. Além disso, você tem também os exames complementares. Tem os que avaliam a função da tireoide, como o exame de sangue, e tem aqueles que avaliam a forma, como o ultrassom, que vai avaliar se tem nódulo, se tem embócio, alguma coisa assim. No caso do exame de sangue, quando se fala de exame de sangue da tireoide, o principal, os dois principais que você vai avaliar são o TSH e o T4 livre. As alterações do TSH elas vão indicar se tem uma disfunção ao nível de hipotálamo ou hipófise, e as alterações de T4 vão avaliar a gravidade da doença e também vão ajudar na investigação da origem dessa doença. Então, por exemplo, no hipotireoidismo, o T4 vai estar diminuído, né? Porque para ser hipotireoidismo o T4 ele precisa necessariamente estar diminuído, mas aí você vai ver o TSH. Se o TSH tiver diminuído também, então isso indica que o problema é na hipófise ou hipotálamo. Se o TSH estiver normal ou aumentado, o problema provavelmente é na adrenal. Se o TSH estiver aumentado e o T4 estiver normal, então pode ser um hipotireoidismo subclínico, que é um hipotireoidismo que a tireoide começou a perder função, mas não chegou a ser um hipotireoidismo de fato, porque o T4 está normal. Mas isso a gente entra em detalhes em outras postagens. E tem outros exames complementares também que podem ser feitos em situações muito específicas, né, como, por exemplo, a cintilografia, a biópsia, os autoanticorpos tireoidianos. Mas, como não é para todos os casos, a gente entra em detalhes em outra postagem também. Ok, gente? Então é isso, muito obrigado, abraço a todos e não deixe de acompanhar nossa série de vídeos.